Pastor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Ester. Então, pega sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já vimos a divisão do livro no vídeo passado, ele está dividido em 10 partes, e nós vamos iniciar agora com esta apresentação, esse contexto, para que o amado consiga acompanhar a história do livro de Ester. Provavelmente o amado já leu também esse livro. Quando o autor, que nós não sabemos quem foi, escreveu o livro de Ester, ele começa apresentando um esplendor do reino da Pérsia. Era o maior reino, um dos maiores reinos da terra. Naquela época e depois disso. Depois a gente tem o outro reino grande que era de Alexandre e depois o reino que era do Império Romano. Então esse era um grande reino. Mas para eles era um esplendor, para os persas, para os cidadãos, para as pessoas que viviam no reino, não era tudo isso. Eles tinham uma vida bastante difícil. Lembrem-se que muitos destes persas eram cativos, vindos de todas as regiões que foram conquistadas pelo reino persa, pelos reis e pelos governadores. A vida na corte, ao contrário, era uma vida extravagante, era uma vida de riqueza, era uma vida de esplendor, era uma vida de extravagância, ostentação. E para mostrar isso, para mostrar que o rei era grandioso, rico e tinha bastante poder, ele fazia festas. Uma destas festas durou muitíssimo tempo, muitos dias, meses. E aí, no final das contas, ele faz um banquete final, reunindo todo mundo, comida à vontade, bebida à vontade. Todo mundo já tinha passado dos seus limites, inclusive o rei. Dizem os autores que, junto à festa dos homens do rei, também a rainha fazia uma festa, fazia um banquete para as mulheres. E ela estava, enquanto o rei estava aqui com os homens, ela estava ali com as mulheres. Naquela época havia um costume. O costume de que, se o rei bebia, as pessoas bebiam. Se o rei parava de beber, todo mundo parava de beber. Então, esta história, ela mostra também que estava todo mundo além do limite. O próprio rei já estava embriagado. Vasti era a sua rainha e estava lá junto com as mulheres fazendo a sua festa particular. O rei queria exibir também a sua esposa. E aqui nós vemos o seguinte: não bastava ele ostentar todo o seu poderio, toda a sua riqueza, toda a sua extravagância. Ele queria também exibir a sua esposa. A razão pela qual a esposa não quis aparecer é muito discutida. Alguns dizem que ele queria que ela aparecesse nua diante da corte. Porque ele estava embriagado, ele queria ostentar também a esposa. Isso não está claro na palavra, não diz isso. Ele diz simplesmente que a rainha não quer ir. Seja porque ele estava bêbado fora de si, seja porque ela iria junto a ele, e com os homens, só tinham homens ali, e ela não quis se expor, seja porque ele pediu que ela fosse lá
nua. Não se sabe a razão. Se sabe apenas que a rainha disse não. Opa! O rei de toda a terra, poderoso, dominante de tudo isso. De repente uma mulher lhe diz não. Isso é uma humilhação. Ele era o maior, ele era o rico, ele era o poderoso. E nem a sua mulher lhe dava obediência. Então, a sua dignidade, o seu poder, a sua glória e ostentação foi desafiado pela sua esposa. E ele, irascível, fora de si, com ira, vai tomar uma providência deste desafio. O rei reúne os seus comparsas, os seus amigos, os seus conselheiros. Naquela época isto era muito comum. O rei tinha pessoas que lhe faziam conselho, lhe davam conselho. E normalmente eram pessoas versadas nas leis e no direito, exatamente para que o rei não fizesse nenhuma besteira. Então ele, bêbado, embriagado, junto com seus conselheiros embriagados, eles querem fazer uma vingança. E aqui nós temos o primeiro ponto que precisamos tomar cuidado. Uma decisão quando se está irado. Uma decisão com base nos conselhos de outras pessoas que também estão iradas e todo mundo embriagado. Fora do seu juízo perfeito, fora do seu sentido normal, porque ele estava submisso aqui à embriaguez, ao álcool, inclusive os seus conselheiros ao álcool. Então, fora de qualquer contexto, ele acaba aceitando a recomendação dos seus amigos. E o que os seus amigos disseram? Vamos se vingar dela, vamos fazer o divórcio. Por quê? Porque se a esposa do rei desafia e desobedece o rei, a minha esposa vai querer fazer a mesma coisa. Não, isso não pode. Então, vamos punir a esposa do rei para que a minha esposa não tenha ideias. Tudo errado. Tudo errado. Isso fez com que Assuero aceitasse. Naquele momento ele aceitou. Pareceu a melhor ideia do mundo. E ele, portanto, faz isso. Alguns autores dizem que Assuero ele era meio que dominado pela sua esposa quando eles estavam no seu recanto, longe das outras pessoas, na sua intimidade. Muito provavelmente, em casa, vamos dizer assim, era Vasti quem dava as orientações, era Vasti que segurava a barra deste rei Assuero. Só que quando ela faz isso em público, ele não pode admitir, porque ele revela para as pessoas que, na verdade, ele dava ouvidos à sua esposa. E, portanto, ele não era tão poderoso assim. Quem estava por trás do poder dele era a sua esposa. Então, esta é a explicação de alguns estudiosos. Nós não sabemos disso. Por quê? Porque isso não ficou registrado em nenhum lugar, nem mesmo no livro de Ester. De qualquer forma, ele fez um decreto de divórcio. Ele se separa, ele joga Vasti para fora do seu reino, da sua corte. Mas acontece que este momento passou. Ele se cura da bebedeira, ele consegue pensar melhor, ele começa a sentir saudades, ele começa a ver que o conselho foi interesseiro, foi por causa dos interesses particulares de quem está aconselhando. Dois riscos.
de tomar decisão influenciado pelo momento, influenciado pelo álcool, influenciado por alguma outra circunstância. E segundo, tomar decisão por conta de uma recomendação interesseira de alguém que tem um interesse maior. O rei não ficou parecendo poderoso, ele ficou parecendo um bobo, ele ficou parecendo um tolo. Ele poderia ter feito outra coisa, ele poderia ter resolvido isso de uma outra forma. E aí ele ficou com saudade. Ele lamentou, muito provavelmente, a sua decisão. Uma decisão precipitada, fora de propósito, com base em embriaguez e com base em um mau conselho. 4 anos depois, ele disse: não suporto mais viver sozinho. Eu preciso de uma rainha, eu preciso de alguém que esteja comigo. E aí ele faz um tipo de um concurso. Como era isso? Então, de todos os cantos do seu reino, e era grande, era enorme, nós vimos isso no mapa, no vídeo, ele traz pessoas, ele pede para que venham pessoas de todas as partes do reino, que o reino todo estivesse representado pelas mulheres mais lindas e mais adequadas para serem a sua nova rainha. E aqui nós vemos que Mordecai indica a sua prima para que faça isso. Mas vai lá, Esther, você também. Ah, mas eu sou judia, eu não sou do povo persa. Mas você está aqui e você vai lá. Quem era Mordecai? O nome Mordecai deriva do deus deles, chamado Marduk. Então, Mordecai, Marduk, vem do deus dele. Portanto, muito provavelmente já sob a influência do cativeiro. Então, esse nome que ele recebe, né, lá no cativeiro. Esse Mordecai, ele pertence à tribo de Benjamim. E quem é a tribo de Benjamim? É a tribo da família de Saul, o primeiro rei de Israel. O amado lembra disso. Então, olha que coisa interessante. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Deus não deixa as coisas à sorte. Não. Deus determina as coisas de acordo com a sua vontade, que vai ter um sentido lá na frente. Então, esse Mordecai, da família de Saul, ele tinha uma prima chamada Hadassa. Hadassa quer dizer murta. Se o amado observar aqui, esta é a murta. É uma flor de murta, de uma planta chamada murta, que nós traduzimos como murta, mas que quer dizer Hadassa. Hadassa quer dizer murta. Esta planta é muito interessante. Olha que coisa. Ela lembra muito os espinhos do deserto. E ela significa, ela retrata, ela representa o perdão e a aceitação do povo de Deus, porque o povo de Deus passou pelo deserto. Branquinha desse jeito, com os seus talinhos aqui, parecendo os espinhos. Esta planta era tão importante que os ramos dela, não a flor, mas os ramos dela, eram carregados quando se fazia a festa dos tabernáculos. E olha que coisa interessante, de novo nós vamos ver a festa dos tabernáculos nesta época aqui. Por que a festa dos tabernáculos foi tão importante? Porque Neemias fala dela, Esdras fala dela, Ageu fala dela, Zacarias fala dela, e aqui nós temos também em Esther falando da festa dos tabernáculos. Porque a festa dos tabernáculos era uma festa realizada para celebrar
A passagem pelo deserto, a provisão de Deus, a bênção de Deus, o cuidado de Deus, enquanto eles estavam no deserto, nas tendas, ou tabernáculo. Tabernáculo quer dizer tenda. Então, esta festa dos tabernáculos foi realizada logo quando o povo ele vai para possuir a terra prometida, a terra de Canaã. Então, quando o povo volta do cativeiro, esta é uma das grandes festas, porque ele está representando que ele está saindo do cativeiro, como ele fez no Egito, e agora ele está voltando, saindo do deserto, ele está voltando para a terra prometida. Portanto, esta é a principal festa. E esses ramos de murta eram carregadas em procissão durante esta festa, que simboliza paz e agradecimento a Deus pela providência, pelo poder de Deus na vida deles, né? Trazendo-lhes bênção. Mas Helene, o nome dela é Esther, não Radassa. O outro nome é Esther, porque o nome Radassa é um nome hebraico, Esther é um nome agora persa. Esther quer dizer estrela. Se o amado observar, as flores da murta se parecem com uma estrela. Era filha de Abiail, Abiail era o irmão de Mordecai. Tá? Então, nós temos aqui uma relação de parentesco entre os dois. E aqui aparece também Regai. Regai, no sentido que este foi um eunuco. O eunuco eram pessoas, homens, cujos testículos eram retirados exatamente para que elas pudessem fazer o cuidado, a preparação das moças, né? Não tinha nenhum problema, porque como eles eram castrados, então não haveria problema deles estarem trabalhando com as moças. E era ele que fazia a preparação das moças. E foi ele que se afeiçoou a Esther e dá todas as dicas para que Esther ficasse melhor preparada para ser escolhida pelo rei. Olha que coisa interessante. Regai, então, recebe, muito provavelmente no seu coração, aquela tendência de apadrinhar Esther, de tal maneira que ele vai instruir Esther, ele vai preparar Esther para que ela seja a preferida, ela seja a escolhida, o que efetivamente vai acontecer mais para frente. E então, Esther é preparada. Olha que coisa interessante. Esther era do conjunto de, vamos dizer assim, noivas, porque uma delas ia ser escolhida para casar. E aqui nós temos uma relação muito forte com a preparação da noiva para o rei, que era feito, isso era um hábito, isso era costume naquela época, naquele local, com uma preparação da noiva do Cordeiro, Jesus. Nós somos noivas do Cordeiro e ela, Esther, era a noiva do rei. Tanto ela quanto nós precisamos passar por um ritual de preparação. E ele conta aqui, o livro conta esse ritual de preparação. Então isso é muito importante para a nossa vida espiritual. Em que sentido? No sentido de que esta preparação ela tinha que ser profunda, ela tinha que ser completa. Olha cá, a preparação era feita em 12 meses, um ano inteirinho de preparação, um ano só dedicado à preparação. Haviam banhos de purificação para se achegar ao rei, para se achegar ao trono de Deus, é preciso estar purificado, é preciso estar limpo, é preciso estar santo.
consagrado, puro. Os cílios e os pelos do corpo eram todos arrancados, eram retirados. Os pés e as mãos eram pintados com rena, era uma tinta especial. Havia uma maquiagem facial, uma pasta que eles passavam na pele, não só na pele do rosto, mas no corpo, para retirar manchas, rugas, para atenuar a cor da pele. Toda mancha, toda ruga tem que ser retirada para se achegar ao trono do rei, para se achegar ao trono de Deus. Não pode ter ruga, não pode ter mancha. Temos que estar puros, sem mancha, sem mácula. E era feito um tratamento com óleo de mirra. Eles usavam muito óleo de mirra, que significava, então, pureza. A mirra era um óleo bastante cheiroso. Eles faziam tratamento, né, em vários cerimoniais, em várias situações, com esse óleo de mirra. A Bíblia diz que isso foi feito no 10º mês e era praticamente inverno. Quando o rei vê Esther, que foi preparada desta forma, a noiva perfeita, ele escolhe Esther. Ele dá um banquete em sua honra. Amado, a palavra de Deus diz que nós somos a noiva do Cordeiro, que nós precisamos estar imaculadas, purificadas, perfumadas, o bom perfume de Cristo. Nós vamos nos achegar e vamos ser escolhidas. E nós participaremos de um banquete celestial. Amém, querido? Bons estudos!